Paz, meus amados, boa noite, que Deus abençoe. Estamos aqui para trazer uma palavra hoje, nesta noite, uma palavra que tem tocado no meu coração, né? Sobre o que é ser um verdadeiro cristão. Nos tempos que nós estamos vivendo hoje, ultimamente, essa palavra verdadeiro cristão tem se transformado, e muitas vezes, em algo que ser verdadeiro cristão seria apenas frequentar uma igreja, carregar uma Bíblia, ou até mesmo dizer que crê em Deus. Mas é muito mais do que isso, né? Segundo as Escrituras, né, um verdadeiro cristão seria viver uma vida transformada, né, por Cristo, seguindo os seus ensinamentos e refletindo o caráter em todas as áreas da nossa vida, né? Todas as áreas da nossa vida, sem exceções. Ser um verdadeiro cristão, né, ele nos leva a 3 pontos para nós analisarmos. O primeiro dele ser cristão é nascer de novo. É o que Jesus, em João capítulo 3, versículo 3, a palavra diz: em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É justamente isso que no livro de João, capítulo 3, versículo 3, quando Jesus fala para Nicodemos, né? Que o Nicodemos pergunta ali, né? Disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E respondeu Jesus, né? Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É justamente isso que Jesus está passando ali para Nicodemos. Ser cristão, ele começa com uma transformação interior, né? Aceitar Cristo, né? Ele vai falar sobre o batismo aqui, né? Mas é justamente tu aceitar Cristo e ter um novo nascimento espiritual, morrer o teu velho homem, né? Deixar aquela vida dominada pelo pecado e receber uma nova natureza em Cristo, né? Através do arrependimento e da tua fé. Tu começa a crer naquele momento. Deixar de viver segundo a carne e passar a viver pelo Espírito Santo de Deus. Exemplo bem claro ali, até que eu trouxe uma pregação no ministério que eu congrego hoje, eu falei sobre a vida de Paulo lá em livro de Atos, capítulo 9, né? Que, que ali a Saulo de Tarso, ele teve um encontro verdadeiro com Jesus e ali ele teve uma transformação, né? Ele deixou de ser um perseguidor e acabou se tornando um servo fiel, né? Porque ele era aquele que perseguia a igreja primitiva. Está lá no livro de Atos, capítulo 9, lá. Quem quiser, sabe, futuramente eu trago alguma coisa sobre esse assunto. E essa marca de novo nascimento é uma mudança verdadeira. Nem aconteceu na minha vida, né? Na vida de muitos que são cristãos aí, que cremos no verdadeiro evangelho, né? Na palavra de Deus. O segundo ponto, ser cristão, é seguir o exemplo de Cristo. Lá em 1 João, vamos ali olhar. Estou só com uma mão aqui, que eu fiz uma cirurgia, mas eu já estou me recuperando. Em 1 João, a palavra de Deus fala, João,
para João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. E este versículo realmente traz para nós que nós devemos andar, ser exemplo de Cristo, né? Como ele andou, né? Nós somos seus imitadores, né? O verdadeiro cristão, ele tem que imitar Cristo. O apóstolo Paulo fala isso, né? Em 1 Coríntios, capítulo 11, ele fala, né? Ser meus imitadores como eu sou de Cristo. Seria que em amor, em humildade, em perdão, em compaixão, em obediência ao Pai, né? Jesus é um modelo, né, perfeito do que é ser uma vida cristã, e nós temos como cristão, nós temos que se espelhar nele, né? Em todas as nossas atitudes. É difícil, é uma transformação muitas vezes radical na nossa vida que nós temos que ter uma escolha. E o que isso significa na prática mesmo, né? Em Mateus 5,44, Mateus 5,44, olha só o que a palavra diz. Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amais os vossos inimigos e orais pelos que vos perseguem. Glória a Deus. Imagina tu amar alguém que te persegue. Se nós somos imitadores de Cristo, nós temos que fazer isso. E hoje a gente vê tantos cristãos aí que não conseguem aprender, né, realmente o que é amar o seu próximo e amar o seu inimigo, né? E Marcos capítulo 10 também fala lá, né? Marcos capítulo 10. Marcos 10, versículo 45. Que aqui ele fala algo interessante, que ser um verdadeiro cristão, ele vem para servir, que nem esse exemplo de Cristo, né? Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Cada vez mais a palavra vai nos apertando, né? Porque ser transformado é tudo isso que a palavra diz que nós temos que ser e fazer. Versículo, Lucas capítulo 22, versículo 42, que aqui vai dizendo que Jesus Cristo, ele estava lá no Monte das Oliveiras, ele fala algo, né? Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Quando ele estava lá na cruz. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a sua. Quantos de nós queremos que a nossa vontade muitas vezes seja feita e não a do Pai? E por último, né, o que é ser um verdadeiro cristão? Ele tem que dar os frutos. Mateus 7,16 diz, né? Pelos seus frutos os conhecerei. Então, o verdadeiro cristão, ele deve dar os seus frutos dignos de arrependimento. A fé verdadeira, ela produz frutos visíveis, amados. Isso tem que estar em nós. Tá? O que é isso? É nossas atitudes, as nossas palavras, as ações
que revela o verdadeiro caráter de um cristão, de Cristo em nossa vida. Ela tem que estar presente. Senão, nós não somos cristãos. Nós podemos ser imitadores apenas. Esses frutos são evidência de uma vida guiada sempre pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos guiar a partir de agora. Nós somos uma nova criatura, aceitamos Cristo, o Espírito Santo vive em nós. Nós temos que buscar de Deus o melhor caminho, aquilo que Ele quer para cada um de nós. Em Gálatas, capítulo 5, 22 e 23, fala lá, né? Que o fruto do Espírito que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Isso são os frutos do Espírito. E se nós não buscarmos isso, nos aperfeiçoarmos, realmente nós estamos indo por um caminho ao contrário do que é ser um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão ele não deve viver de aparência, mas em obediência ao que? A palavra de Deus. A palavra de Deus ela nos ensina, amados, em todos os sentidos, a todo tipo de pessoa, a todo convertido. Ela diz como é que nós devemos andar. A ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, um bom empregado, um bom patrão. Ela ensina tudo. Ela tem exemplos bíblicos para nós nos transformarmos a cada dia. E muitas vezes nós não somos transformados porque nós não lemos a Bíblia. Nós não buscamos transformações. Nós buscamos muitas vezes agradar o homem, mas não a Deus. Nós temos que ser invertidos. Para nós agradar a Deus, nós temos que conhecer essa palavra, ter intimidade com Ele e entender que Deus ele deixou o seu manual para nós. E nós temos que ser guiados por Ele. E sua maior missão, amados, é refletir Cristo ao mundo, levando a luz aonde há trevas. Esse é o nosso papel, levar o Evangelho a todo aquele que não conhece Jesus. O que é ser um verdadeiro cristão, né? Eu dei uma frase aqui, ó. Ter um coração transformado por Jesus, uma mente guiada pela palavra e uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Este é um verdadeiro cristão, aonde que todo o meu eu, né, cai por terra, todo o meu eu é morto e prevalece a vontade de Deus. Só tem um jeito de nós descobrir a vontade de Deus, é ter intimidade com Ele, ser guiado pela palavra, ter uma vida dirigida pelo Espírito e ter uma mente transformada. Senão é impossível nós ser um verdadeiro cristão. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que essa palavra venha de crescimento espiritual para nossas vidas, que nós venhamos a cada dia ser transformado pela palavra, nós ser transformado a nossa mente, guiado e orientado pelo Espírito Santo. Senhor Deus, Pai, nessa noite coloca a vida de cada um, Senhor, que está ouvindo nessa noite, Pai, nesse dia, Senhor. Que o Senhor venha transformar nossa mente, Senhor, cauterizada muitas vezes pelo mundo aí fora, Senhor. Que nós venhamos ser transformados pelo Teu Espírito Santo e guiado e orientado, Senhor, pela Tua palavra, para nos conduzir, Senhor, a se transformar cada vez mais a nossa mente, Pai, nosso caráter. Buscamos cada vez mais o fruto do Teu Espírito, Pai, para nossas vidas, Pai. Por isso nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.